Alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos começar nossa segunda aula de filosofia. O tema de hoje é o que eu sinto? Nós e as emoções. Na primeira aula, eu falei para vocês que a filosofia, ela tem como fim a finalidade, a felicidade. E durante esse caminho do dia a dia, do conhecer, do ter a vida boa como meta, de usar a filosofia como passo a passo para essa felicidade, nós somos alvejados por inúmeras emoções do dia a dia. Felicidade, alegria, tristeza. E a filosofia estuda um pouco dessas emoções. E é isso que eu quero falar na aula de vocês hoje. Agora imagine, eu sei que tem algumas pessoas que fizeram aniversário essa semana, estão para fazer nesse próximo mês. Agora imagine se você acordasse triste no dia do seu aniversário. Aquele dia bom, vai ter festa, vai ter um monte de coisa, mas você acorda triste, sem motivação. Por que isso? Por que a gente fica triste? No dia que era para ser alegria. Então nós, cada pessoa sabe as emoções que se manifestam dentro de si. Nós temos essa nós temos essa noção do que a gente sente. E cada pessoa as sente de maneiras, de intensidades diferentes. Por exemplo, quando eu fico feliz, eu fico muito feliz. Mas o meu amiguinho, quando fica feliz, ele fica legal. Ah, legal, eu fico feliz, mas não é aquela coisa que sai para fora. Só que, no entanto, não é fácil para a gente falar delas. Pois geralmente a gente nem encontra palavras para traduzir aquilo que a gente sente. Então são emoções que vão andar com a gente durante a nossa própria existência. E elas vão explicar a nossa existência de alguma maneira. A tristeza, a alegria, a raiva, medo. A palavra emoção, ela vem, ela vem do latino motio, que significa movimento. Então as emoções são reações físicas e psíquicas a fatos, a situações, a notícia, a coisas do nosso dia a dia. Então, segundo essa palavra, são coisas que movimentam a nossa maneira de agir, de pensar, de coisa. Nessa aula, então a gente vai falar de 5 emoções básicas, que é alegria, raiva, medo, tristeza e nojo, que são biologicamente presentes em todas as pessoas, ou seja, elas estão presentes na gente. Só que ainda tem duas emoções que são sociais, ou seja, que a sociedade nos leva a sentir, que é culpa e vergonha. A alegria, que é que a gente sempre fala, alegria, fica alegre, cara. Ela é uma emoção que nos impulsiona e nos dá sentido à vida, sendo fundamental para que possamos aprender, crescer, amar, fazer planos, ter filhos, cuidar de pessoas queridas e cuidar de nós mesmos. Então a alegria é essencial para isso. Então essa falta de alegria, ela acaba comprometendo a nossa vida, né? E faz outras emoções serem superiores, como medo, raiva, tristeza, nojo, culpa e vergonha. Entretanto, o impulso da vida que carregamos em nós é tão intenso que esse grupo de emoções entra em luta pela manutenção da vida. Então fica aquelas brigas, né, dessas emoções que acabam provocando várias sensações na gente, como calor, frio, arrepio, né? A gente fica ofegante, nosso coração acelera, os nossos olhos, quando você vê, a pupila aumenta, diminui. Ou seja, o nosso corpo, ele demonstra o que nós estamos sentindo. Quando você ganha aquele presente lá, você fica tipo todo eufórico, parece que você não cabe em si, dá vontade de chorar. Ou quando algo triste acontece, você tem vontade de chorar, mas por outros motivos. Né? Então, há outras coisas que ocorrem que tá, às vezes a gente não sente nada. Acontece o que for. Acontece coisas ruins, coisas boas, a gente fica sem saber nada. E isso é muito perigoso. Né? A gente vai ver um poeminha daqui a pouco, que a gente vai ver que sentir nenhuma emoção é um alerta vermelho. E quando você está nesse caso, você tem que pedir aquela forcinha para pedir socorro para isso, porque quando você não sente nenhuma emoção, é um sinal de depressão. Mas vamos indo para frente, eu vou mostrar a música para vocês. É essa letra aqui, ó. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir.
Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dá sentido em qualquer cruzamento, acostamento e cruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Essa música é da Alice Ruiz e ela foi gravada pelo Arnaldo Antunes, que é o ex-cantor do Titãs. Nesse poema, é importante a gente ver que a autora, ela se assombra com a falta de emoção. Né? Tanto que ela fala, socorro, eu já não sinto nada. Ela se sente tão vazia que busca qualquer emoção, mesmo que pequena, pois para se sentir vivo. Porque o ser humano, para se sentir vivo, tem que ter emoções, das mais variadas, a gente acaba sentindo no dia a dia. Assim, todas as emoções são importantes. O que pode ser bom ou não é como reagimos a elas. Por exemplo, sentir medo não é ruim, mas quando você já tem um medo a ponto de ser fobia, é muito perigoso, porque você pode perder situações da sua vida, você pode ter vários problemas por sentir fobia de alguma coisa. As emoções são sentidas no corpo, né, despertadas por diversas situações. À medida que refletimos sobre elas, aprendemos a reconhecê-las e até mesmo a controlá-las. Porque tem vezes que você fica com muita raiva, mas você sabe que você consegue, né, fechar aquilo, você consegue guardar aquilo um pouquinho, ou controlar pelo menos para não estourar por aí. Então, são três definições que é importante a gente ficar conhecendo, né? A gente tem emoção, sentimento e estado. Emoção é uma reação física e psíquica a estímulos externos, ou seja, situações, notícias do dia a dia, pessoas. Então, nosso corpo reage fisicamente, ele vai gerar algum tipo de substância, um hormônio que vai nos deixar daquela maneira. Por exemplo, quando a gente tem muito medo, estamos numa montanha russa, nosso corpo produz adrenalina, que vai gerar aquela coisa de emoção. Ah, eu quero sentir isso. Quando a gente pratica esporte, tem aquela sensação de prazer, é uma outra substância que o corpo está produzindo. O sentimento, ela é uma emoção processada, ou seja, sobre a qual já houve uma reflexão. E pode ser complexo e surgir uma mistura de emoções diferentes nesse sentimento. Quando você sente raiva, você para pensar, cara, aquela raiva me faz eu me sentir mal por seguinte questão, porque eu passei por isso, por aquilo e por aquilo. E por sua vez, estado é uma condição passageira motivada por uma emoção ou sentimento. Por exemplo, eu estou no estado eufórico. Aí, não, no momento eu estou no estado relaxado, quando eu estou calmo. Eu estou no estado relaxado, eu estou tranquilo. Então essas três definições são importantes para a gente saber diferenciar o que é emoção, o que é sentimento e o que é estado. Aqui, por exemplo, tem uma pequena explicação de algumas emoções. O que é alegria? Atribui-se sentido à vida e nos dá força para seguir, crescer, aprender, melhorar. Sua ausência permite o surgimento de outras emoções. O medo. O medo ele é um dos sentimentos que surge lá no início, né? Lá quando a gente é criancinha. Surge da percepção de perigo. Ou seja, o medo é um alerta. Né? O nosso organismo fica pronto para se defender da ameaça física ou psicológica. Se defender significa correr também. Porque não é só você enfrentar na porrada, mas você correr, por exemplo, numa situação de perigo, você está enfrentando aquele medo que está se afastando da situação. A raiva, consequência da frustração, imprevisto ou até a agressão física ou verbal. Suas manifestações fisiológicas mais comuns são o aumento da frequência cardíaca e respiratória e do tônus muscular, ou seja, você fica com mais raiva, geralmente você tem uma força que não é normal. Tristeza. Costuma surgir diante de perdas. Suas manifestações fisiológicas mais comuns são choro, aperto no peito, falta de estímulo para seguir em frente. Em adultos, até mesmo nos adolescentes, a tristeza pode gerar uma autorreflexão, você para pensar naquilo e tal. A gente não vai confundir tristeza com depressão, que é outra coisa. Tristeza, eu já falei agora há pouco, né? Nojo. Você tem o nojo de algo.
protege a gente em determinadas ocasiões, como evitar a ingestão de alimentos estragados. Né? Geralmente, se for acompanhado de algum outro tipo de mal-estar, ele acaba evitando que a gente fique doente em outra situação. Culpa. Esses dois últimos que eu falei são sentimentos sociais, né, que a sociedade gerou nos humanos. Por exemplo, a culpa resulta da autorreflexão sobre um ato que cometemos e pelo qual nos sentimos responsáveis. Acompanhado do desejo de se esconder, de se ocultar, o ato condenável, o corpo fica tenso e podemos perder o apetite e a energia. Ou seja, a culpa é algo que é gerado em a gente por um erro que a sociedade diz que nós cometemos. Vergonha resulta da reflexão sobre nós mesmos e sobre o que achamos que os outros pensam de nós. Suas manifestações fisiológicas mais comuns são o rubor da face, ou seja, ficar vermelhinho, a boca seca. Então, sentir vergonha pode nos ajudar a evitar atitudes que nos excluiriam de um grupo. Mais uma vez, é uma questão social, porque o que é vergonhoso para alguns pode não ser para outros. Então, é algo construído, não é uma reação normal do corpo. Quando a gente consegue controlar nossas emoções, quando a gente consegue refletir o que estamos sentindo, e quando a gente consegue amadurecer essas emoções conosco, tem um nome que é inteligência emocional. Isso é um requisito muito bem aceito hoje no mercado de trabalho, né? Para você conseguir controlar sua raiva, você consegue controlar sua ansiedade. Geralmente são processos que a gente acaba montando com o tempo, né? A gente está lá na adolescência, a gente está com umas emoções à flor da pele. Com o tempo a gente vai começando a pensar, ver que a gente fez errado ou certo, ver se a gente sentiu alegria, felicidade ou tristeza. Então a gente vai crescendo e vamos tendo essa inteligência emocional para lidar com a vida. Uma outra coisa que é importante a gente notar nisso, que existe algo chamado alexitimia. Olha que palavrinha bonita. Ela é a dificuldade de descrever emoções. Ela pode ser discreta, como a gente sempre tem a dificuldade, não sei se estou sentindo medo, ansiedade e tal, mas ela pode ser relacionada ao adoecimento psíquico, né, ou a comportamentos destrutivos, como atitudes irrefráveis, né, quando você tem depressão, você vai acabar não conseguindo definir o que você sente, então você não consegue pedir ajuda. É importante a gente saber o que nós estamos sentindo para que em algum momento que algo puder estar errado, a gente possa pedir ajuda. Aí eu vou deixar para vocês as seguintes questões para vocês me responderem. Respondam no caderno, me mandem a foto no WhatsApp. Lembrando que que essa que esse exercício vale chamada. Muita gente não entregou, ficou com falta, hein? Entreguem para mim na aula de filosofia. E é isso, pessoal. Até a próxima aula com aí matéria da grade de vocês, matéria nova. Até mais, gente.